A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 16 de julho. Reforma administrativa permitirá demissões de docentes para enxugar o orçamento. Núcleo de Educação da Infância da UFRN retorna às aulas no modelo híbrido no dia 26 de julho. Hoje é dia de parada da rede municipal de Natal. Educadores da capital mantêm indicativo de greve e farão 3 dias de paralisação de atividades. Museu Câmara Cascudo abre agenda para visitas virtuais guiadas. Uma entrevista com o professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato, que assumiu de forma interina a presidência do Proifes Federação. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Atualmente, a lei brasileira prevê que os salários dos servidores públicos são considerados despesas obrigatórias. No ensino superior federal, isso significa que os vencimentos dos docentes devem ser pagos em dia, independentemente dos cortes orçamentários sofridos pelas instituições. Outro tipo de despesa são as discricionárias, passíveis de alteração. Hoje, os custos com pessoal terceirizado, que atuam principalmente na segurança, limpeza e nos restaurantes universitários, aluguel, luz, água e assistência estudantil, apesar de essenciais ao funcionamento das unidades de ensino, são considerados discricionários pelo governo federal. Assim, os valores destinados ao custeio sofrem alterações anualmente e, nos últimos anos, estão sendo constantemente reduzidos, seja porque vivemos sob governos Temer e Bolsonaro que não priorizam a educação e que priorizam outros interesses ou preferem destinar cada vez mais recursos para o pagamento da dívida pública, um mito criado para favorecer o sistema financeiro e que nunca foi auditada, enquanto segue crescendo mesmo consumindo quase metade do orçamento federal. De maneira cruel, a reforma administrativa, a PEC 32/2020, quer alterar a lei que protege a estabilidade dos servidores públicos, inclusive dos docentes. Novos vínculos trabalhistas também serão criados, com contratos por tempo determinado e indeterminado, ambos sem estabilidade, que poderão ser utilizados em todas as áreas. Os novos docentes viverão sob uma insegurança ainda mais constante, podendo ser demitidos a cada novo corte no orçamento ou pela simples vontade do governante de plantão por motivos políticos, ideológicos, religiosos ou mesmo pessoais. Além de afetar a carreira profissional dos servidores, a medida trará impactos diretos à qualidade do ensino, afetando a continuidade dos serviços prestados ao povo brasileiro e fomentando, inclusive, o fechamento das universidades e institutos federais. Como um balcão de negócios, o objetivo do governo federal é reduzir o investimento em educação, utilizando o conhecimento e o futuro das próximas gerações de brasileiros como uma moeda de troca, capaz de satisfazer apenas aos interesses de grupos específicos de poder. Agenda da Educação. O Núcleo de Educação da Infância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o NEI, se prepara para retomar as atividades escolares no modelo híbrido no dia 26 de julho. O retorno será feito de forma gradual e escalonada, de acordo com as orientações do Conselho Nacional de Educação e do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.
De início, voltarão as turmas dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, anos iniciais, e uma turma da educação infantil, mas o plano é de acrescentar gradualmente mais turmas com a melhora das condições sanitárias. Caberá às famílias optarem pela participação das crianças nas atividades presenciais de maneira híbrida ou exclusivamente remota, até que a pandemia da Covid-19 esteja controlada. A escola garante o funcionamento de um protocolo de biossegurança para o retorno das atividades em formato híbrido. Foram realizadas adequações e reformas físicas necessárias, além do treinamento dos funcionários. Entre as normas de segurança está o uso obrigatório de máscara por todas as crianças e adultos que estiverem nas dependências do NEI, aferição de temperatura, higienização das mãos, distanciamento dentro e fora das salas de aula e priorização dos ambientes ao ar livre para todas as atividades pedagógicas. Educação em pauta. E hoje está tendo uma parada da Rede Municipal de Natal. Deliberado em assembleia realizada na última quarta-feira, o dia de luta teve agora há pouco, às 9 horas, protesto na frente da Secretaria Municipal de Educação. Às 15 horas, tem live do Sinte ao vivo pelo Facebook, YouTube e Instagram da entidade. A temática será a resistência ao retorno das aulas presenciais sem segurança. Participam da live os advogados Odilon Garcia, assessor jurídico do Sinte-RN, e Silvia Dutra, assessora jurídica do Sinte-RN, além da professora Fátima Cardoso, coordenadora-geral do Sinte-RN. Ela falou ao Jornal da Educação sobre a posição do sindicato em relação ao retorno presencial dos profissionais da educação sem a devida imunização. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde aos ouvintes da FM Universitária. É um prazer, aqui voltar a esse programa e dizer que o Sinte, tem defendido arduamente a educação pública e os seus profissionais. Nesse sentido, quando se trata do retorno às aulas presenciais, nós realizamos uma assembleia com os profissionais do Estado, onde nós retiramos delegado, a plenária da CUT, plenária essa que vai tratar de tirar políticas de enfrentamento a todo esse contexto nacional que vem desmontando o Estado brasileiro, agravando o nível da pobreza, da miséria, e também nos posicionamos acerca das aulas presenciais, aulas essas que recentemente têm sido objeto do Ministério Público nos atacar. E nós entendemos que a decisão do juiz ela deve ser questionada, por isso que nós entramos com uma ação de agravo e vamos até o STF se for necessário, porque queremos voltar a trabalhar mais do que ninguém. As aulas remotas, elas dão muito trabalho, requer muito tempo e, sem dúvida nenhuma, é um processo de exploração nesse momento para os trabalhadores e as trabalhadoras em educação. Mas queremos também resguardar a vida e é por isso que vamos tratar exatamente de voltar no momento certo, depois da imunização completa. Já na rede municipal, a pauta ela é um pouco diferente. Nós temos uma dívida do prefeito com os aposentados, que deve do piso 7 meses referente a 2017 e 2018. 2020 deve os 12,84 e nós não podemos esconder isso da sociedade, afinal de contas, nós padecemos do mesmo mal que todos os outros, com a inflação, o custo de vida aumentando, e é a renda que nós temos e nós precisamos de atualizar os nossos salários, Então, o retorno também no município, ele é diferente, dada essa especificidade, em função de que nós estamos fazendo hoje uma parada de protesto, dia 21 e 26
do 7 também nós teremos 2 paradas de protesto e no dia 28 nós teremos uma assembleia de indicativo de greve. Indicativo de greve esse que foi trazido para o dia 28 em função do esfacelamento, né, que tem do retorno proposto pelo município de Natal às aulas. E aqui salientando que esse retorno ele vem já com preocupação para nós, porque o prefeito disse que não tem recursos para fazer a sua contrapartida na merenda escolar, o que significa dizer que vai faltar merenda, assim como a merenda que tiver vai ser de péssima qualidade. Então, mais uma luta que o Sinte vai empreender quando do retorno das aulas para defender a qualidade da merenda escolar. Então, só resumindo, no Estado nós vamos recorrer e não vamos voltar às aulas presenciais, decisão de Assembleia, e no município de Natal, né, a parada de hoje de protesto 21 e 26 e a Assembleia no dia 28, aonde nós iremos decidir se deflagraremos a greve nesse dia ou não. Depois do intervalo, Museu Câmara Cascudo abre agenda para visitas virtuais guiadas. E ainda, uma entrevista com o professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato, que assumiu interinamente a presidência do Proifes Federação. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Olha só que boa notícia. O Museu Câmara Cascudo da UFRN retoma as visitas guiadas com o público escolar, por enquanto, de maneira virtual. O setor educativo do museu, coordenado pela pedagoga Cristiana Moreira, desenvolveu o projeto de mediação virtual e os professores já podem agendar as visitas dentro dos temas disponíveis, de acordo com o conteúdo trabalhado com os alunos em sala de aula. A primeira visita virtual experimental foi realizada com as turmas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 do Núcleo de Educação da Infância, o NEI, da UFRN. Agora, o projeto será ampliado para todas as escolas públicas e privadas. Os professores devem agendar as visitas escolhendo o tema que julgarem compatíveis aos conteúdos trabalhados em sala de aula para o dia e horário solicitados. Também é preciso informar a quantidade de alunos na turma, o tema trabalhado no momento e o objetivo com a visita. As equipes das escolas podem conhecer as exposições montadas no Museu Câmara Cascudo no site da instituição na internet, no endereço www.mcc.frn.br. As visitas presenciais estão suspensas desde março de 2020, quando começaram as medidas de restrição por causa da pandemia da Covid-19. Jornal da Educação. Entrevista. Um potiguar assume a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais do Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, o PROIFES. O professor Wellington Duarte está como presidente interino da entidade e essa é a primeira vez desde 2002 que o RN chega a esse posto.
Para falar sobre o assunto, estamos recebendo hoje aqui no Jornal da Educação para uma entrevista o professor Wellington Duarte. Boa tarde, Wellington. O que significa para o nosso estado ter à frente do PROIFES um professor da UFRN? Ter um potiguar à frente de uma federação que se propôs e se propõe a tornar o movimento docente mais progressista, mais plural e mais democrático, é de fato um evento, uma situação bastante alvissareira, né? Para o Adurne Sindicato, representa o reconhecimento do que ele tem feito nos últimos anos, da sua força e da sua forma de atuação dentro da federação, e revela que temos, nós como sindicato, o compromisso de fortalecimento dessa federação, que eu considero um marco no movimento sindical brasileiro. Gostaria que o senhor falasse agora sobre a trajetória da entidade que surgiu a partir da necessidade da categoria em fazer um novo movimento docente. Olha, a federação, o PROIFES Federação, foi fundado como um fórum em 2004. A partir de 2005, 2006, passamos a negociar com o governo federal todas as grandes conquistas, como o Reúne, como a carreira, como a introdução de novos elementos dentro da carreira, como o professor titular, carreira de associado, foram todas frutos de negociação da federação. Muitas delas duras, como eu já disse aqui. Os governos, nós inclusive participamos de duas greves, acho que foi em 2012, 2015, mas a federação ela se pauta por dar liberdade aos sindicatos. A grande mensagem que a federação deixa é que é uma entidade plural que permite que os seus sindicatos tenham a mais completa independência, podendo inclusive divergir das orientações da federação, mas que é mais um espaço de articulação e debate para as questões nacionais. Então, o PROIFES Federação, na minha concepção, é uma forma de organização nova e que merece ser considerada para melhorar a qualidade do movimento sindical e do movimento docente. Estamos conversando com o professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato e presidente interino do PROIFES Federação. Professor Wellington, ao longo dos anos, as grandes marcas do PROIFES Federação são o diálogo e a negociação. Como é que vem sendo a relação com o atual governo, que elegeu a educação como opositora? A relação com o atual governo é similar à relação do governo com todos os movimentos sociais, sindicatos e organizações de categorias. Nenhuma. Esse governo, os diversos ministros da educação, não estabeleceram pauta de negociação, não estabeleceram pauta de diálogo. As únicas, acho que 2 ou 3 reuniões que nós tivemos foram reuniões formais, de pouca consequência, pouca não, nenhuma consequência. E, portanto, infelizmente, nós, da federação, que sempre nos pautamos pela negociação, duríssimas em algumas ocasiões, continuamos perseverantes, porque é nossa obrigação como federação de sindicatos que representa os docentes das IFES, prosseguir, perseverar, mas evidentemente que o caráter desse governo não apresenta nenhum cenário positivo para o diálogo. Professor, qual a principal bandeira de luta da entidade? Olha, a federação, o PROIFES Federação, ela tem várias frentes de luta, ela tem várias demandas, né? Atualmente, a principal delas se concentra na reforma administrativa. E, na verdade, nós temos que dar o tom jocoso ao termo reforma. Ontem participei de uma audiência pública na Câmara de Deputados, discutindo o Instituto da Estabilidade. Fica claro que o propósito dessa PEC é o desmantelamento da espinha dorsal do serviço público, que é a estabilidade, com a posterior reorganização dele em formas absolutamente destituídas de qualquer sentido republicano. Então, atualmente, nossa bandeira é a luta contra essa reforma e, obviamente, não posso deixar de citar
que a bandeira da federação também é a defesa da democracia. A democracia que está sendo ameaçada constantemente, diariamente, pelo presidente da República. E suas ações deletérias com relação ao combate da pandemia. Então a gente não pode esquecer isso, a gente não pode deixar de participar de todos os movimentos que se insurjam contra essa necropolítica, essa postura da presidência da República e dos que o cercam, que provocou, evidentemente, e a CPI da Covid está evidenciando isso, provocou as mais de 535 mil mortes. Então, a federação se pauta também por essa ação mais geral. Professor Wellington Duarte, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Jornal da Educação. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.